Re, o Yahvé, vou colocar aqui, Yahvé, você escreveu ao contrário. Então esse é o nome, Yahvé, esse é meu nome, disse o Senhor. Agora me explique como é que há uma revelação dizendo que o próprio Deus, Yahvé, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou será Ele mesmo? É a essência de um Deus triuno, numa essência só, numa virtude só, numa substância sobrenatural só. Então ele está acima de qualquer nome, de qualquer coisa. Olha o que diz aqui também. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho. Ora, ninguém pode adorar outro Deus. Ninguém pode adorar outro Deus. Então, aqui há uma autorização do próprio Deus, Pai Yahvé, dizendo: todo joelho vai se dobrar e adorar o nome do meu filho, porque ele é Deus. Nenhum anjo permite adoração. Nenhum anjo... Lembra quando apareceu o anjo e na revelação João se curvou e disse: levanta-te que eu sou conservo teu. Olha o que o anjo fala para João no Apocalipse. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, se ajoelhou para adorar. Ele falou: levanta-te, eu sou homem, igual você não pode me adorar. Em nenhum momento você vai ver alguém adorando anjos, mas aqui está a confirmação de que o próprio Jesus aceitou e tem direito, e ele é Deus para ser adorado. E ainda diz: para que sobre todo o joelho, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Yahvé, é o Senhor, é o Kyrios, para a glória de Deus Pai, ou seja, para que se cumpra a glória do próprio Pai, porque a glória do Pai está no Filho, a glória do Filho está no Pai, e a glória do Espírito Santo está na mesma essência. Amém? Compreenderam isso? Então, na condição humana ele abdicou, na condição humana ele se despiu da sua glória e desceu aqui na terra. Como ele fazia milagres, como ele se comportava, como ele revelava, ele não estava na condição 100% onipotência, onipresença e onisciência do próprio Pai aqui na terra. Porque Jesus, se viesse com essa triple tributação que ele tem, ele não poderia estar num corpo físico. Ele andaria flutuando, atravessando paredes, embora ele podia fazer isso. Tudo que Jesus fez foi por essa palavra, Mashiach, que é unção. Ele era ungido, e ele mesmo declarou que o profeta revelou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para, aí surge missão, ministério, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, tudo que Jesus fez com o ministério foi através da unção do Espírito Santo de Deus. Certo? Então, muita gente diz: não, Jesus era onisciente. Não. Ele tinha a ciência e a revelação pelo Espírito. Estão entendendo? Ele sondava os corações pela unção do Espírito. E você vai ver sempre um paralelo de um Jesus 100% homem, limitado, com fome, cansado. Vemos ele cansado muitas vezes. Vemos ele dormindo na tempestade. Nós vamos ver irado, quando ele entra com raiva. Quantas vezes ele falou: oh, raça de víbora? Ele não estava no Espírito falando isso, ele estava numa condição humana falando. Até quando estarei convosco? Ó incrédulo, estou cansado de vocês. Quem que não falou alguém em alguma situação isso? Estou cansado disso. Tenha certeza que não é o Espírito Santo que está te dirigindo para fazer isso, é a tua humanidade. Cansado disso. E que não cansa, gente? O que não cansa? Tudo cansa. Até comer lagosta todo dia se cansa, menino. Cansa, tudo cansa. Eu cansei disso. Agora, preste atenção. Você precisa entender que ele, estando aqui na terra, abdicando da glória, ele se comportou como? Teve necessidades fisiológicas, normalmente. A única coisa que eu pessoalmente acredito, por ele não ter natureza pecaminosa,
Ele foi concebido por um óvulo fecundado, já gerado no laboratório espiritual de Deus. Certo? Como aconteceu? Milagre. Se você não acredita em milagre, meu irmão, você não vai para o céu. Tem que acreditar que esse óvulo, como de fato, se alguém entende mais do assunto, me corrija, mas um óvulo pode ser fecundado de um pai e de uma mãe, por essa circunstância, ser fecundado e ser colocado numa terceira pessoa, como barriga de aluguel, e esse óvulo se desenvolver normalmente. Ok? Então é mais ou menos isso. Só que ele não foi feito no laboratório, essa fecundação, né? Mas foi feita pelo Espírito Santo, porque a Virgem disse: como se fará isto se eu não conheço o varão? Sou virgem. O que vai ser concebido em você é obra não de homens, mas é do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus vai fazer em você, não é coisa de homem, é coisa do Espírito. E ela concebe. Então o que acontece? Se desenvolveu uma criança que não tinha o sangue de Maria, não tinha a natureza, a genética de Maria, muito menos de José, porque há quem diga que o óvulo era de Maria. Não, Senhor, esse óvulo não era nem de Maria, nem de José, era um óvulo fecundado pelo Espírito Santo à parte, porque jamais ele poderia herdar natureza humana, então não havia genética pecaminosa, o sangue dele, tudo era uma gene espiritual criada por Deus. Gente, se Deus fez homem do barro, soprou e ele viveu, não vai poder fazer isso aí claramente. Outra coisa, me perguntam se Jesus tinha necessidade fisiológica. Claro que sim, se alimentava, ele tinha aparelho digestivo, tinha necessidades gerais. Na área da sexualidade já me perguntaram se ele tinha esse brio masculino sexual. Tudo nele era funcional, porém eu creio isso, é uma opinião pessoal, ele não tinha o desejo sexual, porque havendo desejo sexual, automaticamente é impossível não correr no campo da lascívia. Todos nós corremos nesse campo. Então o que acontece? Ele era funcional, perfeito. Só que é um dom espiritual que o Paulo destaca, ele diz assim: tomara todo mundo ficasse que nem eu, com dom de continência. Que dom de continência é esse? O dom de continência é que a pessoa, eu conheço eunucos, há eunucos naturais, e diz Paulo, há eunucos espirituais. Eu conheço, em tantos anos de ministério, uma pessoa que é um eunuco, diz, ele não é que eu sou homossexual, não é nada disso, eu não tenho atração sexual. Por algum problema, distúrbio, até no cérebro, é possível ter isso, mas é possível ser um dom de continência, onde há um domínio espiritual, onde a pessoa neutraliza a sua atividade sexual, através do hipotálamo ali, a fonte de toda a dinâmica do endócrino para funcionar a sua sexualidade. Então, é possível ser natural isso, como também ser um dom de continência, tá bom? Ou seja, não tem atração. Então, quando há pleno domínio no Espírito, 100%, é capaz de haver esse dom. Então, eu me recuso a acreditar que Jesus, como já ouvi, gente, ouvi cada aberração, de que ele podia ter desejo sexual normalmente, até pintam histórias com Maria Madalena. Gente, não peque, pelo amor de Jesus Cristo, não peque, não fale aberrações. Jesus foi santo e não pecou nem em pensamento, nem em palavra, nem em natureza, nem em intenções. Jesus é Jesus, amém? Então o que acontece? Só que funcionalmente era um homem, um varão, logicamente, funcionalmente perfeito, sem defeito algum, sem mácula nenhuma. Mas ele não tinha essa natureza humana, nesse sentido, na área sexual. Agora ele foi tentado, lógico que foi tentado. De todas maneiras ele foi tentado. Qualquer pessoa, por mais espiritual que seja, esse homem santo de Deus, ele vai ser tentado, sempre vai ser tentado. Ele, embora fosse totalmente Deus, recusou-se a usar as atribuições divinas, abrindo mão delas. As palavras esvaziou-se pode ser traduzida como ele se fez nada, isto é, não veio como um imperador poderoso. Isso nós já vemos na própria maneira como ele nasceu. Nasce literalmente numa manjedoura, como humilde servo.
não veio num corpo especial, não, ele veio dotado da unção plena do Espírito, mas era um corpo literalmente físico, que tinha sangue, que sofria com as dores, se cansava. Repito, nós vamos ver sempre um paralelo de um Jesus humano e um Jesus divino. Olha só, quando ele está no barco e se levanta a tempestade, ele está dormindo, e os discípulos falam, não se te dá que morramos, você não faz nada, nós vamos perecer. Jesus, a que ponto está cansado que no meio de uma tempestade ele estava com a cabeça no travesseiro, diz a palavra, dormindo. Quem é que consegue dormir numa tempestade? Só alguém muito cansado, esgotado. Só que ele se levanta e ainda protesta e fala assim, homens de pequena fé, você não tem fé não? Ele diz, fala com o mar e com o vento, ele acalma a tempestade. O Jesus cansado é o Jesus humano, o Jesus divino é o Jesus que estende a mão e acalma a tempestade ao ponto dos discípulos falarem, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Um Jesus humano é o Jesus que chora em frente ao túmulo pela necessidade humana, ao ver a dor humana e ao ver que seu amigo havia falecido. Mas o Jesus divino é aquele que diz, Lázaro, vem para fora. E o milagre de fato acontece. Então, o Jesus humano sempre está atuando com o Jesus divino, é uma pessoa só. Nós vamos ver muito isso. Ele também, diz aqui na página 5 no início, sendo totalmente homem, utilizou somente os recursos que o Espírito Santo e a palavra lhe concediam. Portanto, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre natureza humana? Se pudermos responder, a gente responde. Senão, a gente continua. Natureza humana, natureza divina. O arianismo é uma doutrina que vai surgindo já nos primeiros séculos do cristianismo, ário. É a base que as testemunhas de Jeová têm. A testemunha de Jeová nunca vai aceitar que Jesus é Jeová, que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Não sei se alguém já lidou com as testemunhas de Jeová. Então, o arianismo nega a natureza divina de Jesus. Ele foi gerado de Deus, e aí eles apresentam sempre como o Filho que não quer ser igual ao Pai. Não, Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Inclusive, no Apocalipse, nós vamos ver na Revelação, quando Jesus se apresenta, é apresentado como a estrela da manhã, todos o adoram, todo joelho se dobrará, todos confessam que Jesus Cristo é o próprio Deus, e Ele é coroado de glória, e Ele governa, Ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor, tá bom? Olha no quadrante aqui da página 5. Você, internauta, pode nos acompanhar na página 5 da apostila. Vemos o Jesus como homem e Jesus como Deus. Temos várias passagens onde você pode confirmar isso. Primeiro, Jesus como homem, ele adorou o Pai. Ele sempre estava adorando a Deus. Ele sempre estava em comunicação com Deus. Como homem, se ele precisou orar, era seu condicionamento humano. Porque ele não pegou, porque estava ligado 100% ao Pai, conversava com o Pai, se afastava dos homens para orar com o Pai. Só que também ele aceitou a adoração. Quanta gente doente que chegou e prostrado o adorou. Quanta gente que se curvou, teve gente que chorou aos pés dele, derramou um unguento aos pés, e ele aceitou. Quanta gente rendeu tributos a ele como uma adoração genuína. Yetzer, essa palavra Yetzer, inclinação, só é aceita para adorar-se, curvar-se diante de Deus. E essa palavra, que é inclinação já no grego, acontece muitas das vezes de gente que foi até Jesus e de fato o adorou. Ele orou ao Pai. Ele também recebeu clamores. Tem alguém que grita, Osh Aná. Osh Ani, Osh Aná, em hebraico, Aná, o que é Aná? Surge da palavra Ani. Ani é pobreza, limitação. Bet Ani, Betani, Betânia em português. Bet, casa, Ani, casa dos pobres. Lembra do que aconteceu em Betânia? O próprio Judas, quando viu aquele perfume caro, disse que deveriam ter sido dados aos pobres. Estavam no meio de uma favela, gente, que desperdício é este? E o Jesus fala, deixa que ela está me adorando. Ela está me adorando. Pobres vocês vão ter sempre convosco, então deixa ela me adorar. Então ele recebeu a adoração. A palavra Osh Ani, Oshaná também. Osh é um clamor de misericórdia,
misericórdia pela nossa pobreza. Oshani significa Oshana, Hosana para nós. Hosana, somente Deus pode receber essa palavra de clamor por pobreza, necessidade do homem em clamar por alguém superior, santo, glorioso, poderoso, que somente seria o Deus Yahweh para receber esse clamor. E eles clamaram, Hosana, Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, em nome de Yahweh. Hosana, Hosana, e clamaram para ele na entrada de Jerusalém. Qualquer um poderia estar falando, estão pecando, como os fariseus ficaram endemoniados por ver o povo clamando para ele. E ele permitiu essa adoração. Por quê? Porque ele de fato era 100% Deus também.